Olá, o meu nome é Eunice Boechat e bem-vindos ao nosso Pode Florescer, onde podemos ouvir histórias na primeira pessoa de mulheres que superaram as suas dores emocionais. E hoje tenho uma convidada muito especial. Ela conseguiu superar e hoje é terapeuta. Estamos aqui com Ariane Nunes. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Obrigada, Eunice. Ariane, Eu por ter agradeço aceito. muito por ter me convidado para esse momento maravilhoso, muito importante, né? Porque só quem passa pela vida É verdade, sabe que é estar vivo e amar a sua vida independente do que acontece. é verdade. Florescer é importante. É muito importante não estagnarmos e não nos colocarmos no papel de vítima, não é? Exatamente, é quando você olha para a tua história e fazer da sua história a tua vida e poder testemunhar do que você passou e mostrar para as pessoas que a gente supera e a gente começa a brotar sementinhas e ver que aquela sementinha virou uma árvore florosa, né? E a gente vê que os frutos que nós estamos dando é muito mais gostoso do que simplesmente olhar para eles e ficar só admirando. E É provar é o melhor. Só que a gente sabe, né, que flores e árvores que dão bons frutos é apedrejada no meio do caminho. Ah, isso com certeza. Ariane, como é que foi a tua infância? Dirias que foi uma infância um pouco complicada, foi feliz? Nem sempre. Eu cresci num ambiente de muita briga. Uhum. O meu pai, eu e meu irmão mais velho éramos pequenos, a gente viveu com meu pai à base da bebida. E depois de anos que eu fui descobrir que meu pai também usava drogas, porque... Era alcoólatra e dependente de toque. Isso, só que ele é uma pessoa que trabalhava, nunca deixou faltar nada pra dentro de casa, construiu a primeira empresa dele, que também é na área de ferramentaria, mas na época ele fazia formas de frangos assados. E ele foi o primeiro do mundo a criar aquela forma, foi ideia dele. Só que aí, como a bebida veio e as influências dos amigos vieram, meu pai perdeu um carro novinho, perdeu a empresa dele porque o sócio roubou ele. Uhum. Então, a gente ficou a nada. E a gente via que meu pai chegava em casa, brigava com a minha mãe, sempre apontando o dedo pra ela, sabe? E as coisas erradas que ele fazia, ele falava que era ela. E isso machuca, né? E a gente só vai entender e compreender porque isso foi na minha primeira infância. E a gente só vai compreender quando a gente tá na vida adulta. Enquanto a gente não tem a clareza de tudo que está acontecendo, a gente olha aquela cena com um olhar de por que comigo? Por que com meu irmão? Só são 2 irmãos? Hoje somos em 3, só que quando meu pai parou de beber e parou de usar droga foi quando ele perdeu tudo e minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. Aí foi onde ele realmente não fumou, não parou mesmo com o cigarro, parou mesmo com as drogas, parou mesmo com a bebida. Aí falou, não, agora eu vou comprar um terreno com o carro que ele tinha, vendeu o carro a troco do terreno, que na época no Brasil era preço de bagatela mesmo, então hoje em dia você não vai trocar um terreno por uma casa jamais, um terreno não, perdão gente, uma casa por um carro jamais. Hoje em dia você tem que, a não ser se for um grande carro, mas mesmo assim, para um grande carro tem que ser uma grande casa. Então hoje a gente não compra. E na época ele fez isso. E aí, quando meu irmão mais novo nasceu, ele estava realmente numa situação muito complicada. Aí ele entrou numa empresa chamada Cutrale, foi onde ele começou a usar todos os recursos para construir a casa. E aí foi na beira da morte da avó, que foi a mãe quem criou, essa avó que foi a mãe, né, que o criou, e passou a querer realmente deixar uma vida estável para a avó morrer feliz. Houve uma transformação de vida aí? Houve, mas assim, mas a cabeça de narcisista, de militarismo, de achar aquele que tá certo, não mudou até hoje. Mas os comportamentos que trouxeram a nossa infância, né, o distúrbio, Sim. não foi curado, mas a gente... Mas ele era agressivo? Com a minha mãe, ele era agressivo verbalmente, às vezes até fisicamente, e com nós sempre foi mais no verbal. Mas com o meu irmão mais velho sempre foi mais com o verbal e físico. Ele dizia o que queria, independentemente da dor que o outro pudesse sentir, é isso? E nunca pediu desculpas. Eu acho que é o mais dolorido não é o que você fala. É quando você não reconhece o que você falou, que magoou o outro. E ele fala, eu só falei o que eu tinha que falar. O que você vai ser, como você vai gerir problema seu, não tem nada a ver com isso. Era a frase dele.
Então aquilo foi deixando a gente assim com mais tristeza, com mais tristeza. E meu irmão mais velho hoje... Uma baixa autoestima também. Olha, os três, o mais novo não, porque o mais novo sempre foi o querido, né? Foi o sempre que teve tudo, sempre teve o que quis, na hora que quis, do jeito que quis. Não pegou a fase que o mais velho e eu pegamos, de deixar a gente sozinho dentro de casa e viver a vida dele, né? E o mais novo não pegou isso, não pegou as fases que ele brigava, que ele batia na gente, que batia na minha mãe, que meu pai chegava em casa 3 dias depois, ele saía de casa na sexta, voltava só no domingo à noite. Isso o mais novo não pegou. E ele também não pegou, só uma questão que minha mãe, antes da nascer, do meu irmão mais novo nascer, ela tentou matar eu, ela e meu irmão mais velho. Com o quê? Pegando fogo na casa? Com revólver. E meu pai tinha 4 revólveres em casa. E ela pegou um que era silencioso, que é o que você dá tiro, ele explode por dentro e não mostra por fora. Nem sei se existia esse tipo de revólver, nem sei onde ele conseguiu. O teu pai não era militar? Não era militar, ele era metalúrgico. E aí minha mãe pegou esse revólver e ia levar a gente pra um lugar que se chama um parque ecológico, mas é um parque ecológico muito grande. E lá você não tem lugar que você nem chega se você não tiver interesse. E minha mãe ia levar a gente nesse parque ecológico pra tirar a vida de nós 3. E o que aconteceu? E ela não sabe que ela no meio do caminho... E a gente fala que é um anjo, que é Deus, que é os nossos guias, nossos anjinhos da guarda, que fez minha mãe ir pra casa da madrinha dela antes de levar a gente pra lá. Ela ia despedir da madrinha. Como a madrinha dela tinha saído, aí o homem que era o genro falou, olha, espera elas chegarem que daqui a pouco elas estão de volta. E foi nesse momento que ela esperou. E ela não foi pro caminho do parque ecológico. E sempre com a arma guardada na bolsa? Tava na bolsa. Ela tinha levado a arma e as garrafinhas de água pra gente tomar. Só, mais nada. E um bilhete dentro escrito que ela tinha matado nós 3. Consegues ver que a dor dela era imensa, mas que ao mesmo tempo ela não foi socorrida em termos de apoio psicológico. Não. Como muitas mulheres hoje não são. Não. E hoje para ela conseguir conversar é muito difícil, porque ela acha que hoje ninguém serve pra escutar ela. Porque ninguém vai entender a dor dela. Já ouvi muito isso, já ouvi muito. Mas se não começarmos por nenhum lado, nunca vamos conseguir curar. Não, mas aí ela faz tratamento com psiquiatra, aí ela para com os remédios, aí volta a depressão, e aí volta a ser caídas. Aí a cura na alma não foi... Não foi atingida. E eu, como terapeuta, tento ajudar ela, mas a gente sabe que a dor é tão compatível quanto, só que não vai adiantar eu falar pra ela, mãe, eu também passei, não tanto quanto, porque você é a mais velha, mas por muito tempo, antes de eu fazer a constelação familiar, eu queria ser a mãe da minha mãe. Então eu senti um peso do mundo nas minhas costas. E eu sempre tentava puxar ela, trazer ela pra minha vida, e eu deixava de viver a minha vida pra viver a vida da minha mãe. E ela sempre me colocava, você é minha mãe, você que cuida de mim. E ela me colocou isso. Só que quando eu fui para constelação familiar, eu fui fazer a formação de consteladora e também fui constelada. E lá ela disse, olha, você está saindo do seu papel de filha, por isso que você não se encaixa, você não se encontra em lugar nenhum. Porque você não tá no seu papel de filha. E aí foi onde eu falei, não, peraí, eu não quero mais ser mãe de ninguém, eu sou mãe do Iago. E já eras mãe? Já era mãe. E eu falei, não vou mais. E foi onde eu tive que vir para Portugal para poder viver a minha vida como filha e não como mãe. Tirei o meu papel, só que tive que sair do país para poder ver. Quando nós vemos de longe, não é? É como olhar por cima de uma montanha. Nós conseguimos ver, é tão pequenino aquele problema, mas nós aumentamos, ampliamos, não é? Quando estamos dentro da situação. Muito. E é muito triste, porque você deixa de sentir a sua dor para sentir a dor do outro. E eu falei pra minha mãe, isso não é justo comigo, também não é justo com você. Então a gente tem que tentar ter um equilíbrio. Só que mesmo assim, ela sempre não cai no papel da vitimismo, mas cai no papel de que não é amada, que não é olhada, que não é observada. Porque permanece na mesma energia do agressor, ele está lá dentro, continua... Lá na situação. E ele sempre fazendo coisas e ela sempre tentando enxergar de uma outra forma a vida deles, só que eles não conseguem. Ele não aceita o erro e ela não sai do seu agressor.
Então os dois estão ali sempre casados. E quando é que tu soubeste isso? Ela contou-te diretamente que tinha tentado Sim, minha mãe o homicídio? Sim, ela nunca escondeu de mim. E ela faria o suicídio também no mesmo tempo ou não? Iria só tirar a vida dos filhos para Não, eram os 3. Ela ia tirar, primeiro ela não sabia que ordem ela fazia, ela só sabia que tinha que ser a última. Ela não sabia se matava primeiro o mais velho ou eu. Porque ela disse que um dos dois tinha que ser primeiro. Só que ela estava indecisa na ordem que seria entre o mais velho e eu. E sempre comunicou isso convosco? E era jovem quando... Quando ela me contou, eu já tinha 12 anos. Mesmo assim. Eu já tinha 12 anos. Influencia bastante. Quando ela me contou isso. E aí depois, quando ela me contou isso, foi quando ela me contou que meu pai também era usuário de droga. Então, foi na minha segunda infância, indo para a fase da pré-adolescência. E consideras-te que a tua adolescência foi conturbada ou não? Não. Eras bem comportada? Sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito centrada. Por tanto de ver os erros, eu não queria ter aquela imagem de erro. Então, o que eu tentava fazer sempre? Ser a filha perfeita, sempre ser aquela filha que não quer dar desgosto para os pais, aquela filha que sempre queria estar ali para um espelho, para que eles conseguissem me ver e olhar eles, entende? Para falar, olha, sim, eu posso ser melhor. E então, o meu irmão mais velho me tem como referência, só que a influência do meu pai é muito forte nele, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito negativa em cima do mais velho. Então, sempre ele se sentiu o infeliz, o inferior, o rejeitado. São crenças limitantes que ficam dentro de nós, não é? Muito. Isso. E tanto que meu irmão mais velho já fez regressão, meu irmão mais velho já fez trabalho com ayahuasca. Ele tenta perdoar o meu pai, só que meu pai também nunca... É assim, quando ele acaba de perdoar, meu pai apronta outra. Aí ele tem que sempre estar voltando e fazendo... Eu falo que eles sempre voltam pro looping, né? E tu recordas de algum momento em que houve traição? Da parte do meu pai? Sim. Quando eu estava grávida do meu filho. Então foi anterior. Recente, foi há poucos anos. Ó, em 2016 foi a primeira traição que a gente descobriu. E não vou falar os nomes, sim. Sim, nem os casos, mas foi a primeira traição, foi em 2016. Foi quando minha mãe entrou com uma doença de autoimune. Ela teve uma infecção generalizada em todos os órgãos. E eu estava morando na casa deles. Para vermos a importância, não é? Das doenças psicossomáticas, não é? Quando não tratamos das nossas emoções. O nosso corpo reverbera, não adianta. Ele vai sempre mostrar para você de uma reação. Sim. E vai te trazer, olha, eu ainda tô aqui, o que você vai fazer? Ah, não vou fazer nada, então para que eu vou agir por você? E aí ele vai começar a trazer as doenças autoimunes, não adianta. E aí de um rim, aí foi para todos os órgãos, porque o rim, não sei se vocês sabem, mas é o ponto de equilíbrio e é onde ele absorve todos os nossos medos. E ele é o órgão mais potente para desenvolver com todas as doenças. É através dele que desenvolvemos outras doenças. Eu pensava que era no intestino. O intestino é o nosso cérebro. Sim, só que o rim é onde a gente absorve todos os nossos hormônios, estão no rim, né? Nossa suprarrenal. E ali fica guardado todas as nossas doenças, e é a partir dele que vocês podem ver, deu uma infecção urinária. Você pode buscar que a tua parte feminina está sendo acusada de alguma coisa. Sim, sim. Okay. Agora, os seios, que é a parte íntima da mulher, não é pela traição, mas são por dores emocionais que a gente segura, que dá o cancro, né? Câncer na mama. Entendi. Então ela descobriu e vocês souberam a posteriori ou foi tudo? Foi tudo junto. E aí, meu irmão mais novo ainda morava na nossa cidade, que até então ele foi embora, depois voltou. E aí, nessa época, ele estava lá e foi um caos muito grande. Mas era muito complicado, porque como que você vai falar para aquela pessoa que ele te traiu e ele disse para você que não? As câmeras da filmagem dos postos de combustíveis, a gente pediu para ver, ele estava lá. Eles negam até a morte, é incrível. E então ele falava que nunca, não era eu. E nunca era ele, sempre era... E o engraçado é que ele culpava o meu irmão mais novo e culpava o meu irmão mais velho, achando que, eles que pegaram o meu carro, foram eles que usaram a caminhonete, foram eles que usaram não sei o quê. Aquilo é um distúrbio de caráter. Foi o Henrique que pegou minha blusa, Henrique, meu irmão mais novo. Era o Henrique que pegou minha blusa. Como que era o Henrique? Era você. Não, o sapato foi o Henrique que usou, porque o Henrique também usava os sapatos do meu pai.
Só que assim, a gente sabia que era ele, e ele dizia que era o outro que tava usando. E eu, por que você mente? Você, tipo, apontava o dedo, falava tudo que ele queria que não queria. Uma transmutação de responsabilidades. Exatamente isso. A crítica não pode ir para ele, tem que ser para o outro. Jamais. Você nunca vai olhar essa crítica. Não, eu errei. Olha, desculpa, eu assumo o meu erro. Não, eu acho que o narcisista, ele nunca vai pensar na dor do outro. Ele sempre vai achar meios de culpar sempre a sua vítima. Mas nunca se autorresponsabilizar por aquilo que eles de fato fizeram para eles e para o outro. Eu acredito que isso não é a maioria e 99% das pessoas que são narcisistas, eles são dessa forma. Sempre ele é a vítima e ele sempre vai sair como o bonzinho da história. E você, que é quem passou pela situação, que vai ser o agressor dele. Sim, o causador de todos os males. Exato. Digamos assim. É bem isso. Então tu consideras que ficaste com alguns medos e crenças limitantes que te impediram mesmo de agir, de tomar decisões, de ser feliz na tua caminhada? Muito. E eu falo isso na parte profissional. Quando eu saí do ensino médio, eu queria me formar. E a primeira coisa, quando eu não sabia o que eu queria, porque na verdade não é que eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria, só que aí falavam pra mim, não, você não pode ser médica. Não, você não pode ser médica. Filho de pobre não pode ser médico. Então... São mesmo crenças limitantes. Demais. E eu acreditei naquilo que não podia ser. E aí eu ia prestar uma prova da universidade, parecia que eu estava indo por um abatimento, sabe? Parecia que eu estava indo sendo enforcada. Sim. E todos aqueles medos, receios, aquelas coisas negativas de que você não pode, você não consegue, você não tem competência, vinha à tona. Pois. Então, quando eu chegava para fazer as provas, eu até sabia que estava ali, ou tinha coisas que eu falava, nossa, como eu posso ser... Olha como é que é engraçado, como eu posso ser tão burra que eu não consigo fazer essa prova. Nossa, eu passei minha vida toda estudando isso, como que eu não posso ser incapaz de não conseguir responder uma questão dessa? Estava alojado no teu subconsciente, possivelmente, não é? Muito. E eu falava assim, engraçado, eu sabia conversar com as pessoas, eu sabia explicar para meus professores. Matemática não, matemática sempre foi a minha parte negra, né, da escola. Mas o resto eram matérias que eu conseguia dominar e chegava na hora, eu sempre tinha um bloqueio. Aí, quando foi na época que meu pai traiu a minha mãe, que a gente descobriu, que eu descobri que eu tinha dislexia. Daí as dificuldades, por isso toda a gente tem que ser tratada de forma diferente. Não podemos querer os mesmos resultados para pessoas diferentes. Jamais, jamais. Não interprete que você vai ter um problema que você não vai ter um déficit de atenção e você vai querer tratar a depressão. Mas você sabe se você tem déficit de atenção ou não? Pois. Não pode ser assim. Você tem que saber o que você tem. E depois você dá direção ao tratamento, claro, ao cuidado. Mas foi a minha vida toda e eu sempre... E quando eu tinha 16 anos, eu sofri um acidente muito grave, eu quase perdi minha vida. Não só eu, mas a minha família toda. E eu fraturei minha face todinha. Tanto é que eu tenho pinos, parafusos desse lado direito. Os meus dentes não são meus, são próteses. É rodoviário? É rodoviário. Então, eu desenvolvi problema na coluna, desenvolvi problema de encurtamento nos nervos. Então, quando eu vou fazer exercício, a minha musculatura ela é encurtada. Então, é mais difícil para mim conseguir fazer alguns movimentos nos exercícios. Então, ninguém entende porque, você é muito fraca. Gente, não é. Ninguém sabe o que é sofrer acidente. Você travar suas duas pernas, seus dois joelhos no banco e um teto do carro amassado na tua cabeça. Pois. Capotou o carro? Capotou. E foi muito feio. Uma pergunta, foi com o teu pai? Foi meu pai. Só que meu pai tava super sóbrio. A gente tava indo viajar, era 24 de dezembro de 2004. A gente tava indo pra Florianópolis. E, enfim, foi muito feio. Só que quem não se machucou foi meu irmão mais velho. Porque ele segurou e ele conseguiu segurar o mais novo. Só que eu tava dormindo. E eu tava dormindo com a cabeça pra cima, assim. E aí foi onde o teto realmente amassou no meu rosto. Então a tua vida é um milagre. Só por aí já podemos ver que há aqui muito significado nesta história de superação e com certeza vais ajudar muitas mulheres, eu acredito que sim. Foi. Tens trabalhado bastante o teu autoconhecimento? Muito. É o que eu mais tenho feito ultimamente. Nesses últimos 3 anos que eu estou aqui, foi o que eu mais fiz, foi trabalhar
em mim. Porque quando eu tinha a ideia de ser médica, foi porque eu sempre achei muito gostoso e muito interessante cuidar do outro. Sim. Sempre gostei de cuidar do outro. E eu não sei porquê, de onde veio, porque ninguém da minha família é assim, né? Nem parte do pai, nem da parte da mãe, nem meu pai, nem minha mãe. Pois. Mas é meu isso, eu não sei de onde veio. Eu até pergunto, gente, de onde veio essa vontade de ajudar e de cuidar das outras pessoas? E quando eu vi isso... Está alinhado ao teu propósito. Com toda certeza. Não tenha dúvida, eu acho. E quando eu fiquei no hospital, eu vi quem realmente faz por amor e quem realmente faz por necessidade. Sim. E eu tive pessoas que, dentro do hospital, que me fizeram ter amor pelos enfermeiros. E teve pessoas no hospital que me deu repulsa de como a pessoa pode estar ali cuidando da vida de outro com tanta falta de empatia. E eu frieza. falava, muita frieza. Olha, ela é muito... Gente, vocês não fazem ideia. As minhas mãos inchavam porque eles tinham que pegar minhas veias pra tomar líquido, pra mim pegar o soro, pra pegar o sangue. Então, eu era picada o tempo todo. E as minhas mãos já não tinham onde ser picadas. Aí, pegava na veia no braço, o braço já tava roxo. E aí, falava assim, você quer que eu fure onde? A sua artéria ou seus pés? E eu, gente, eu tô dizendo que eu tô com dor e tá inchado, vocês não estão vendo? Aí, elas, é porque você é muito fresca. Gente, eu tenho 16 anos, vocês querem que eu seja como? E eu sempre fui muito sensível à dor física. E eu falava, gente, olha como eu tô. Eu tô toda quebrada, já não tô sentindo dor em cima. A dor no rosto eu não sentia nada, a dor das fraturas eu não sentia nada. Mas os meus braços reagiam. E era normal. Claro. E eu falava assim, olha, um dia eu vou trabalhar com pessoas, eu vou cuidar delas com muito amor e carinho, como eu gostava de ser cuidada. Ai, bati a mão aqui, desculpa. Como eu gostava de ser cuidada. E foi daí que eu comecei a ter mais amor e empatia no cuidado com o outro. Eu já tinha isso de pequena, mas aí foi naquele momento que eu falei, não, eu tenho que olhar as pessoas com amor. E eu despertei assim um amor tão grande no ser humano que eu não sabia que caminho seguir, porque a medicina já estava meio que impossível. Diz-me uma coisa, há algum momento da tua vida que te arrependes? Algo que tenhas feito? Sim, eu arrependo de ter ouvido meu pai quando ele disse que eu não era capaz e que eu era burra. Foi a parte que eu mais me arrependo. E de não ter tentado de fazer a faculdade de medicina. Ok. E acreditas que tudo foi um aprendizado, mesmo o que passaste dentro da tua família, na primeira infância, que hoje serve para ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo e que estão a passar? Sim. Isso não tenha dúvida. Tornou-te mais forte, com certeza? Sempre. Às vezes um pouco mais rígida comigo, não com os outros. Às vezes um pouco mais rígida. Me cobro porque eu queria ser perfeita em tudo. Queria ser a melhor mãe do mundo pro meu filho, eu queria ser a melhor esposa pro meu marido, eu queria ser a melhor filha pro meu pai e pra minha mãe. O salvador da pátria. E isso dá um peso de culpa muito grande. E essa culpa pesa. Sim, acredito que sim. Pesa demais. Então fizeste terapia? Sim. Fiz por 1 ano e meio. Aí a última terapia, na última sessão ela disse assim, eu tava grávida do Iago, minha mãe tinha acabado de ser traída pela 2ª vez, e a terapeuta disse, olha, você tem que viver a sua vida, você tem que esquecer a tua mãe. Quando ela disse aquilo pra mim, eu disse, eu nunca mais preciso numa terapeuta. Porque é uma pessoa que eu vi que ela estava empática em relação à minha mãe, e ela só queria olhar porque eu disse que eu não gosto de ser uma pessoa, eu não gosto de ter rotinas, tipo, minha rotina eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, ou eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho que tomar café, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, depois eu tenho que fazer meu trabalho. Não gosto de dias repetitivos, acho que todo dia é um dia único e especial. Não gostas de rotina? Eu gosto de rotina para acordar. Sim. Mas o que eu vou fazer na hora que eu acordo já tá planeado na minha cabeça. E eu já sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Claro. Então eu não preciso pôr uma rotina, hoje eu acordo, eu tenho que fazer oração, tenho que... Não. Gente, não dá, isso pra minha cabeça não dá. Porque quem tem dislexia, esse movimento é horrível. Parece que tá presa. E eu não gosto de me sentir presa. Falarmos nisto porque há muitas pessoas que podem estar a sentir o mesmo e não sabem nem como transmitir. Exato. Essa dificuldade, não é? E
Então consideras que a terapia foi importante, né? Na escalada das tuas emoções e de saberes clarificar um pouco o que é que queres? Muito. Tanto é que uma outra parte da terapia que me fez BUM! Foi a projeção do outro. O que você está projetando, o que você está vendo, você está projetando no outro. Uhum. E isso daí pra mim foi um boom. Ela olhou pra mim e falou assim, Ariane, a gente só projeta. E eu olhei e falei, como? Aí ela me explicou que era como se fosse um cinema, né? Lá atrás tá passando o filme, mas tá mostrando no telão. Então, aqui atrás sou eu. Lá na frente é o meu reflexo. Então, olha bem o que você está fazendo, o que você está falando para você não autoprojetar as situações. E nos teus relacionamentos atuais, não é? Com Muito. o esposo, com o teu filho. Tanto é que eu tive muitas dificuldades, porque quando a gente tem pai narcisista, um pai... Ou um pai... Eu falo que as pessoas têm 3 tipos de pais, né? O pai ausente, só o pai que te fez e o pai que te criou. Você vai ter essas 3 visões. Independente da doença psíquica que cada um tem, mas a gente tem essas 3 opções de pai. E no pai que foi ausente, você vai buscar no seu parceiro um pai presente. E aquele pai que só te pôs no mundo, você vai buscar no outro só suprir a tua necessidade que você precisa. Uma necessidade sexual, uma necessidade financeira, ou uma necessidade de uma pessoa do seu lado. Não para ser marido, mas para ser o completo um complemento daquilo que você não teve. E quando você tem um pai como um narcisista, e você não sabe disso, e você não tem consciência da situação enquanto você não vai numa terapia, o que você faz? Você sempre vai buscar pessoas iguais ao teu pai. São os padrões que viveste, é normal. É repetição, padrão de repetição. É cíclico, não é? Muito. Estamos a chegar ao final do nosso podcast, Pode Florescer, e eu gostaria que deixasses aqui algumas dicas, alguns conselhos para as nossas ouvintes que estão ou possam vir a passar por relacionamentos tóxicos. Eu sei que não foi fácil a tua infância, mas que tu já conseguiste superar. E então, o que é que tu dirias às nossas ouvintes hoje? Primeira coisa, autoconhecimento. Para você saber o que você está fazendo de errado na tua vida, primeiro você tem que se conhecer. E o autoconhecimento é a tua aceitação e o auto-perdão. Porque quando você começa a se perdoar e você começa a saber quem você é de fato, você não permite que ninguém mais te maltrata, que ninguém mais te fira e que ninguém mais tome a posição do que você tem que falar, do que você tem que fazer. E você começa a tomar rédeas da sua vida. Sim. É um posicionamento mais humano, né? Aquela coisa assim, não preciso que alguém me fira, não quero que ninguém mais me magoe, eu não quero que ninguém mais me traga feridas emocionais, porque eu já estou curando as minhas feridas. E a partir desse momento, quando você começa a olhar que você merece ser amada, mas não pelo outro, por você mesma, que você merece ser ouvida, não só pelo outro, mas por você mesma. E a gente só consegue ter isso quando a gente encontra alguém de confiança, ou uma terapeuta, uma psicanalista, ou até mesmo um psiquiatra que te ouça com amor, que te acolha, e você começa a se acolher tanto que você vai ver que o amor não é aquilo que a gente faz pelo outro, é o que a gente faz pela gente. E a nossa autoestima melhora. Muito. E não é a roupa que você usa, não é o batom que você passa que vai deixar... altos ou sete sapatilhos ou whatever. Não é o que as pessoas querem, né? A falsa aparência. Mas é o que você reflete de dentro para fora que vai fazer você florescer, que o Pode faz, né? E é isso que nós estamos a fazer aqui hoje. É florescer. Estamos a falar aquilo que já vivenciámos e passámos, foram dores, foram, sim senhora, mas hoje nós superámos isso tudo e estamos aqui para ajudar outras mulheres, não é? Muito, muito. E ainda a gente vai fazer um café para as mulheres que têm essa vontade de conversar, de se encontrar, de se conectar com ela mesmas e ter uma oportunidade de trocar essa dinâmica da vida, né? Porque todo mundo tem uma dinâmica. Sim. E a gente encontrar alguém que também passou pelo mesmo problema. Sim. E é muito bom porque se a gente aprendeu, a gente pode ensinar também.
É verdade. E a gente também pode aprender com a dor do outro. Porque muitas vezes as dores são tão iguais. Nós crescemos muito com isso, ouvir o outro. Muito. E a gente aprende mais ouvindo do que falando. É verdade. Muito obrigada, Ariane, pela tua presença aqui e um bem-aja a todos. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.